Você quer começar a investir em fundos imobiliários, mas não sabe por onde começar? Bom, a carteira Base 10 é uma estratégia extremamente inteligente e acessível para compor uma base sólida, equilibrada e com foco em renda passiva consistente. Ideal para iniciantes e também para quem quer simplificar seus investimentos com segurança, potencial de crescimento. Então fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café Dividendos e neste vídeo vou montar uma carteira extremamente poderosa com 5 fundos imobiliários de extrema qualidade, né? Fundos imobiliários excelentes para começar a colher frutos mês a mês. Então fiquem até o final do vídeo. Mas antes, um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, agora estou aqui no site do Investidor Desk, onde faço todos os meus estudos, cálculos e análise de ações, fundos imobiliários, entre outros ativos aqui da Bolsa Brasileira. Mas antes, já gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos continue crescendo cada vez mais e mais. Conto sempre com a ajuda de vocês, hein, pessoal? Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e vende ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são estudos, cálculos e análise. Então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e vende ativo financeiro. Beleza, pessoal? Então vamos lá, já partindo para o primeiro fundo imobiliário que eu quero passar aqui para vocês, que é o BTCI 11. Fundo imobiliário de papel aí da BTG Pactual. Eu vou estar passando aqui para vocês 2 fundos imobiliários de papel e 3 fundos imobiliários de tijolo, né? Que nós vamos comprar essa nossa carteira aí com 5 fundos imobiliários poderosos aí, né, na base 10. Então eu diversifiquei a nossa carteira em 2 fundos imobiliários de papel e 3 fundos imobiliários de tijolo. E o BTCI 11, ele é um fundo imobiliário de papel que na sua carteira ele tem 80% em CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários, 15% ele investe, né, em fundos imobiliários e ele também tem 5% em caixa. Aí desses investimentos que ele tem aí em certificados recebíveis imobiliários, ele tem uma maior exposição em IPCA, então ele se protege mais da inflação, ele tem 78% em IPCA, né, o maior destaque aí da sua carteira. Ele também tem 20% em CDIs e ele também tem 2% em IGPM. Então o BTCI 11 aí da BTG Pactual, ele está cotando R$ 9,13 nesse momento, com dividend yield de 12,25%, um PVP de 0,90, então ele está 10% descontado nesse exato momento, com um dividend yield extremamente bom, uma liquidez diária aí de 1,81 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 4,80%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje teria aproximadamente R$ 1.936,44 com o BTCI 11. Aí está algumas informações sobre ele, como eu falei, né? Um fundo imobiliário de papel. Ele tem ali uma taxa de administração de 0,95%. Ele tem 192.178 número de cotistas, com 99.521.161 cotas emitidas, com valor patrimonial muito bom de 1,01 bilhão. Então ele é daqueles da categoria de fundos imobiliários que tem mais de 1 bilhão de patrimônio. Seu último rendimento por cota foi de 0,10 centavos. Então, descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada aí quanto que ele está distribuindo no mês. Ele vem distribuindo 1,09% no mês, então ele vem pagando mais de 1% no mês. Isso aqui é excelente, né? Você receber mais de 1% de rendimento com esse fundo imobiliário isento de imposto de renda todos os meses é excelente. Aqui está o gráfico de dividend yield médio dele, né? Dos últimos 5 anos é de 16,41%. O atual já está na casa dos 12,25%. Aqui está a escadinha, né, de dividend yield. Como vocês podem ver aí, raramente ele fica abaixo dos 1%, só que nesse período que ele ficou abaixo dos 1%, depois ele voltou a performar bem novamente. Aqui está o gráfico de dividendos. Como vocês podem ver, ó, aqui ele distribuía muitos dividendos para os seus cotistas, ali na casa dos 13 centavos. Depois ele deu uma caída para 0,9, mas ele já voltou a se recuperar e está pagando 10 centavos por cota para os seus cotistas. Aqui quando ele faz a Datacom, e quando ele faz a data de pagamento e o valor que ele vem distribuindo por cota, como vocês podem ver, vem aumentando sempre até chegar nesse 0,10 centavos por cota. Ele faz o anúncio ali no começo do mês, né, ali no dia 7, e uma semana depois ele faz os seus pagamentos. Então, ele pagou ali no dia 14/7, então provavelmente ele vai fazer isso novamente, ele vai fazer os anúncios dos seus dividendos provavelmente semana que vem, e na outra semana seguinte ele vai fazer os seus pagamentos de dividendos. Aqui está a fórmula do Magic Number do BTCI 11, o valor atual da cota é de 9,10, o último valor de dividendos pago por cota foi de 0,10, então vocês teriam que ter ali aproximadamente 92 cotas para gerar esse efeito bola de neve com ele, porque com essas 92 cotas vocês já receberiam 9,17 e comprariam uma nova cota dele sem precisar colocar dinheiro do seu bolso. Então 92 cotas vezes 9,17, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 845 investidos no BTCI 11 para gerar o efeito bola de neve com ele. Estou descendo aqui ao fundo imobiliário 5 estrelas, um fundo imobiliário muito bom. Aqui está os outros comunicados, para vocês entrarem, lerem os outros comunicados, é sempre importante. Eu não vou abrir o relatório inicial dos 5 fundos imobiliários, como eu geralmente faço nos meus vídeos, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. E lá no final do vídeo, né, para quem está assistindo o vídeo aí, lá no final do vídeo vai ter uma surpresinha para vocês. Vão ter uma planilhinha legal ali com os 5 fundos imobiliários,
uma surpresinha para vocês. Então, descendo aqui, ó, tem as notícias que eu sempre falo que é importante ler. Vamos passar para o segundo fundo imobiliário que vai compor essa nossa carteira, que é o VGHF11. O VGHF11 é o fundo imobiliário de papel também, só que ele é hedge fund, ele é um multi-estratégia. Eu gosto bastante da estratégia de investimento dos fundos imobiliários hedge funds. Eles são um pouco mais arriscados do que o fundo imobiliário de papel normal, porque os multi-estratégias eles vão estar investindo em vários setores, em várias categorias aí dos setores do setor imobiliário da nossa bolsa de valores. Eles vão estar investindo em cotas de outros fundos imobiliários, eles vão estar investindo em debêntures imobiliárias, eles vão estar investindo em ações imobiliárias e por aí vai. Eles vão estar investindo em várias categorias do nosso setor imobiliário, como eu falei. O VGHF11 é um hedge fund que faz isso e faz isso muito bem. Se vocês abrirem o relatório gerencial do VGHF11, vocês vão ver que a carteira de ativos dele, né, o portfólio dele é gigantesco. Né? Então é muito legal o relatório gerencial do VGHF11. Ele está cotando nesse exato momento R$ 7,70, com dividend yield extraordinário de 14,03%, com PVP de 0,90, então ele está 10% descontado neste exato momento. Então muito bom você pegar um fundo imobiliário que paga ali mais de 14% no mês, isento de imposto de renda, extremamente descontado do jeito que ele está. Com menos de R$ 8,00 você já consegue investir no VGHF11 e no mês seguinte você receber mais de 1% no mês isento de imposto de renda. Então bem legal isso, com uma liquidez diária de 2,56 milhões, uma variação de menos 13,19% nos últimos 12 meses. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no VGHF11, hoje teria aproximadamente R$ 1.427,77. Aqui está algumas informações do VGHF11, como eu falei lá, um fundo imobiliário de papel. Ele é híbrido por essa estratégia que ele faz, né, por ele ser um hedge fund multi-estratégia que investe em vários setores aí do setor imobiliário, como eu falei. Então ele acaba se tornando do segmento híbrido. Ele está ali com 393.849 cotistas, com 164.721.672 cotas emitidas. Outro fundo imobiliário ali na categoria do mais de 1 bilhão de patrimônio, ele tem 1,41 bilhão de patrimônio e seu último rendimento pago por cota foi de 0,09 centavos. Então, descendo aqui, ó, como vocês conseguem ver, ele está pagando 1,17% no mês, mais que o BTCI 11, então é mais yield no mês, isento de imposto de renda para vocês, mais de 1%. Se você consegue ter uma carteira aí, né, com todos os ativos que você tem, pagando mais de 1% no mês, você está feito na sua vida. Se você faz os investimentos sempre, que eu sempre falo aqui, ó, o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Se você conseguir escolher ativos de qualidade, né, estudar ativos de qualidade, compor a sua carteira com ativos de qualidade que distribuem mais de 1% no mês, isso aqui é fantástico. Você vai ter um rendimento muito bom futuramente. Então aqui o dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 13,80%, que vocês conseguem ver. O atual já está na casa dos 14,03%. Ele raramente fica abaixo do 1%. Ele ficou aqui, ó, se não me engano, aqui ele ficou abaixo do 1%, mas ó, raramente aqui também ele ficou de novo, né? Então, raramente ele fica abaixo dos seus 1%. Aqui é a escadinha, né, do crescimento dele nos últimos 5 anos. Distribuiu uma porrada aqui de 0,18 centavos por cota em 2021, mas depois ele se estabilizou ali, ó, entre os 9, 10, 11, 12, então ele vem pagando 0,9 desde 2024 ali. Só no mês passado ele pagou 0,10 e parece que nesse mês, né, teve a datacom dele aí. No dia 31 e no dia 7/8 ele vai distribuir 0,09 centavos de novo, é o que ele estava acostumando a pagar nos últimos meses. Só no mês 7 que ele distribuiu 0,10 nessa porrada de dividendos, aí ele voltou a pagar agora 0,09, mas é na constância dele que eles já me pagaram anteriormente. Então aqui está a forma do Magic Number, 7,70 dividido pelo último valor pago de dividendos por cota, né, que foi de 0,09, vocês teriam que ter aproximadamente 86 cotas, porque com essas 86 cotas vocês já receberiam 7,70 e comprariam uma nova cota, tá? Então você tem que dividir para fazer esse cálculo de quantas cotas você precisa, para você não precisar mais colocar dinheiro do seu bolso. Então 86 cotas vezes os 7,70, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 663 investidos no VGHF11 para gerar o efeito bola de neve com ele. Então aqui, ó, outro fundo imobiliário que recebeu nota 5 estrelas, aqui tá os comunicados, eu falei para vocês entrarem no relatório gerencial para vocês verem que tamanho de portfólio que ele tem, né, com esses mais de 1 bilhão de patrimônio. Então já vamos entrar aqui no terceiro fundo imobiliário que eu quero passar para vocês aqui, ó, de base 10 para compor nossa carteira. Agora saindo do fundos imobiliários de papel, entrando no fundos imobiliários de tijolo. Vou passar um fundo imobiliário de tijolo aqui, muito legal, do segmento de logística aí, que é o GGRC11, que ele vem crescendo bastante nos últimos meses aí, vem fazendo um trabalho bem legal mesmo, e o GGRC11 ele está cotando ali R$ 9,74,
Os últimos dividendos pagos por cota foi de 12,12%. Um fundo imobiliário de tijolo pagar mais de 10%, né? É muita coisa. Então, isso aqui é muito legal, ele vem fazendo uma gestão muito boa e ele está 13% descontado, o que é mais legal ainda. Você consegue pegar um fundo imobiliário aí, lembrando que não é recomendação de compra e venda, mas você consegue compor a sua carteira com um fundo imobiliário base 10 aí, o GGRC11, bem legal, que distribui ótimos dividendos para os seus cotistas, né? Ele tem um dividend yield muito elevado, extremamente descontado, com uma liquidez diária ali de 4,44 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de menos 0,61%. E para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos nele, teria ali aproximadamente R$2.000. Então aqui está algumas outras informações dele, como eu falei, um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logístico, indústria e galpões. Ele tem uma taxa de administração de 1,10% ao ano, com 178.717 número de cotistas, com 152.455.655 cotas emitidas. Outro fundo imobiliário na categoria de mais de 1 bilhão de patrimônio. Ele tem 1,71 bilhão de patrimônio. Seu último rendimento pago por cota foi de 0,11 centavos por cota para os seus cotistas. Então, descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada. Infelizmente não tem. Mas se a gente dividir, ó, eu vou fazer as contas, eu estou com a calculadora aqui, ó, 12,12 dividido por 12, ele vem distribuindo ali, ó, exatos 1,01% para os seus cotistas isentos de imposto de renda. Então, outro fundo imobiliário pagando mais de 1%, agora na categoria de tijolo. Tijolo pagar mais de 1% é extraordinário, isento de imposto de renda. Aqui é a escadinha, olha esse gráfico de crescimento de yield nos últimos 5 anos, né? Média ali é de 12,10%, o atual já está na casa dos 12,12%. Aqui vamos ver a escadinha de crescimento de dividendos que ele vem pagando para os seus cotistas, então muito legal. Ele vem pagando ali, ó, desde o mês 10 de 2024, ele vem pagando 0,10 centavos por cota para os seus cotistas. Aí, no mês passado, né, ele começou a pagar 0,11 centavos por cota, porque ele sempre faz um anúncio de dividendos no começo do mês, né? Então ele fez ali um anúncio de dividendos no dia 1/7 e pagou uma semana depois, no dia 8/7. Então, ele vai fazer os seus anúncios de pagamentos de dividendos novamente, né? Já deve ter feito aqui não deve estar atualizado ainda, mas ele vem pagando esses 0,10 centavos por cota, né? Acredito que ele vai continuar pagando. Aqui foi 0,11 centavos, né? Foi 0,105, aqui ele arredondou. Então, ele vem pagando isso, acredito que ele vai continuar pagando isso novamente. Beleza, pessoal? Então, descendo, aqui está a forma do Magic Number do GGRC11, 9,74 dividido por 0,11. Foi o último valor de dividendos pago por cota. Vocês teriam que ter aproximadamente 93 cotas para gerar esse efeito bola de neve com o GGRC11, porque essas 93 cotas vocês já receberiam 9,74 e comprariam uma nova cota deles sem precisar colocar dinheiro do bolso de vocês. Então, 93 vezes os 9,74, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 906 investidos no GGRC11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Então vamos descer aqui, ó, outro fundo imobiliário 5 estrelas, que ele tem aqui imóveis 11 em São Paulo, 5 em Minas Gerais, 4 no Rio de Janeiro, 4 no Paraná, 3 em Goiás, 1 na Bahia, 1 no Pernambuco, 1 no Mato Grosso, 1 na Paraíba, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina. Então é um fundo imobiliário bem legal, que tem uma carteira extremamente diversificada. Isso aqui é muito legal, porque se acontece alguma coisa com o imóvel que ele tem aqui, ele tem diversos outros para cobrir esse prejuízo que ele teve com outro imóvel. Então ter uma carteira bem diversificada é bem legal. Se vocês quiserem abrir o relatório gerencial dele aí e olharem esses imóveis, é bem legal. Ele está com aqui, ó, a taxa de vacância dele, que eu não esqueci de falar lá em cima, mas ele está com uma taxa de vacância de 1,4%. Então, uma taxa de vacância bem legal para esse número de imóveis que ele tem aí, como vocês acabaram de ver no portfólio dele. Ele tem um número gigantesco. Até ali em fevereiro de 2025 ele estava com 0% de vacância e agora ele começou a ter uma vacância irrisória aí de 1,4% de vacância. Então, isso quer dizer que 4% dos seus imóveis estão vagos. Aqui tá os fatos relevantes, né? O relatório gerenciais fica aqui nos comunicados para vocês darem uma notícia. Que tem outras notícias do GGRC11. Ó. GGRC11 faz proposta de 208 milhões por galpão estratégico. Então, muito legal. A FII GGRC11 compra galpões do FII Helg 11 e receberá aluguéis. Então, muito legal. Vem fazendo uma gestão, um trabalho muito legal, GGRC11. Então, vamos passar para o nosso próximo fundo imobiliário base 10 poderoso para compor nossa carteira, é o ALZR11, agora saindo do segmento de logística, passando para o segmento aí de fundo misto. O que é o fundo misto? Né? O fundo misto ele investe em várias frentes, então ele vai compor a sua carteira, vai compor vários tipos de imóveis. Então desde lá ele tem bastante galpões logístico, ele tem galpões de renda urbana, ele tem ele tem imóveis de renda urbana, ele tem imóveis de outras coisas compondo esse seu fundo misto. Então, bem legal, uma estratégia bem legal que faz a Aliança Trust aí, Renda Imobiliária, o ALZR11, o nosso alzirão da massa.
Então, uma estratégia muito legal. Fundo misto, eles são interessantes por conta disso. Eles não vão estar em apenas um segmento, né? Ah, vou só investir em galpões logísticos, ah, vou só investir em shopping, ah, vou só investir em supermercado. Não, ele vai ter uma carteira extremamente mista. Eu vou estar passando ali, né? A hora que eu ler os imóveis, eu dou uma lidinha ali nos outros imóveis que ele tem no seu portfólio para vocês entenderem. Mas o fundo misto é bem legal, ele está cotando ali R$ 10,01 nesse exato momento, o LZR11, com dividend yield nos últimos 12 meses de 9,62%, um PVP de 0,93, então ele está 7% descontado, uma liquidez diária de 1,54 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 2,24%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos nele, hoje tem ele aproximadamente R$ 1.815,22. Aí descendo aqui, ó, um fundo de tijolo, né, do segmento híbrido, como eu falei, né, um segmento misto que tem vários frentes dentro do seu portfólio, né, desde galpão logístico até outras coisas. E o mais legal de tudo é que ele tem 0% de vacância. Olha o Alzirão aí regaçando, ele tem 0% de vacância. Muito bom isso, ele tem 164.417 número de cotistas, né, todos os seus imóveis estão com inquilinos que pagam todos os meses, então ele não tem risco de calote nenhum, né, porque são inquilinos muito bons que ele tem dentro dos seus imóveis. Ele tem 122.266.239 cotas emitidas. Outro fundo imobiliário ali na categoria que tem mais de 1 bilhão de patrimônio, então são 4 fundos imobiliários poderosos que eu já passei para vocês. E o último rendimento ele pago por cota foi de 0,09 centavos. Então, descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada quanto ele vem distribuindo no mês. Ele vem distribuindo quase 1%. Lá, outro fundo imobiliário de tijolo, quase pagando 1% no mês de dividendos para os seus cotistas. Ele vem distribuindo 0,94% de dividendos para os seus cotistas. Então aqui, ó, nos últimos 5 anos, olha a escadinha dele. Nossa, ele deu um boom aqui, ele deve ter vendido alguma coisa, né? Algum imóvel, distribuiu essa bolada. Caraca, uma bolada gigantesca de dividendos. Mas aqui é a escadinha dele, ó, dividendos. Ele teve desdobramento, ele era um fundo imobiliário base 100, que ele se desdobrou aí nos meses passados que passou. E ele vem na categoria base 10 agora, então talvez é por isso que esse gráfico dele tá desse jeito, né? Porque ele pagava bastante, depois ele começou a pagar pouco, aí desdobrou as cotas e por aí vai. Então aqui, ó, um fundo imobiliário que ele faz anúncio de dividendos e pagamentos no meio do mês, e uma semana depois ele faz o pagamento de dividendos lá no final do mês. Então no mês anterior ele distribuiu 0,0937 para os seus cotistas. Então, fundo imobiliário que paga aí no final do mês. Beleza, pessoal? Como vocês podem ver, ele vem aumentando seus dividendos pagos por cota, porque era 0,07, agora já está em 0,0937. Então, bem legal isso aí. Aqui está a forma do Magic Number do Alzirão. 10,02 dividido por 0,09, vocês teriam que ter aproximadamente 107 cotas dele para gerar o efeito bola de neve. Com essas 107 cotas, vocês já receberiam 10,02 e comprariam uma nova cota do ALZR11. Então, 107 vezes 10,02, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 1.073 investidos no ALZR11 para gerar o efeito bola de neve com ele. Beleza? Então, aqui é outro fundo imobiliário 5 estrelas, que ele tem 19 imóveis em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul. Então, outro fundo imobiliário que tem uma carteira bem diversificada, bem legal. Então, olha aqui, ó, Air Liquide, né, Galpão Logístico, BRF Guarulhos, Atento, Santilana, BRF Bauru, Das Ascendine, Decathlon. Como vocês podem ver, um fundo imobiliário misto. Ó, a Globo, no Rio de Janeiro, a Sky, a Coca-Cola Feza, a Dupont, a Loja Oba, né, em São Bernardo do Campo, a Loja Oba em São José do Rio Preto, né, que são hortifrutis. Então, bem legal isso aqui, ó, Açaí Guarujá. Então, o fundo misto é isso aí, ó, ele tem diversos tipos, categorias de imóveis dentro do seu portfólio. Então, bem legal, faz um trabalho bem legal, são imóveis excelentes, né? Como vocês podem ver, a Globo, o Açaí Guarujá, o Scala Data Center. E olha isso aqui, ó, historicamente, a última vez que ele teve vacância no seu portfólio foi em agosto de 2024. De lá para cá, ele tem 0% de vacância dos seus imóveis. Aqui tá os comunicados do ALZR11, para vocês darem uma olhada, e as últimas notícias. Agora eu vou passar o último fundo imobiliário para vocês aqui, ó, antes de eu passar a surpresinha para vocês, que é o HGBS11. Aí você vai falar assim, putz, Hugo, mas esse não é base 10. Eu sei, mas ele é um fundo imobiliário ali base 20, está quase base 10, que ele está cotando ali R$18 neste exato momento. Então ele é bem acessível ainda, né, de 10. Em vez de você comprar 2 cotas de outro fundo imobiliário que é ruim, base 10, você consegue comprar uma cota aí do HGBS11 que custa ali R$18,60. Então ele é um fundo imobiliário muito bom. Ele desdobrou também, assim como o LZR11. O HGBS11 estava cotando R$200 e teve seu desdobramento e veio ali para a base 20, né? Mas 5 fundos imobiliários poderosos que eu estou passando aqui para vocês. Neste exato momento ele é de shopping e varejo, o HGBS11, para vocês verem um fundo imobiliário muito bom de shopping,
custando ali R$ 18,60 neste exato momento, um dividend yield acima dos 10%, que eu falo que é difícil os fundos imobiliários pagarem mais, os fundos imobiliários de tijolo pagarem mais de 10% para os seus cotejos de dividend yield. E os fundos imobiliários de tijolo que fazem isso é porque eles são de extrema qualidade. Ali, ó, 14% descontado ainda, o PVP de 0,86, com uma liquidez diária de 2,06 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de menos 3,88%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no HGBS 11, hoje teria aproximadamente R$ 2.123,41. Aqui está algumas informações ao fundo imobiliário de tijolo, de shopping e varejo, como eu falei, com uma taxa de administração de 0,60% ao ano, com 131.721 número de cotistas, com 129.132.999 cotas emitidas. E olha isso aqui, ó, poderosíssimo, outro fundo imobiliário acima de 1 bilhão de patrimônio, eles têm 2,79 bilhões e o último rendimento pago por cota foi de 0,15 centavos para os seus cotistas. Então vamos descer aqui para a gente ver quanto ele vem distribuindo no mês. Ele vem distribuindo mais de 0,8% de rendimento para seus cotistas, 0,81%. Eu falo que é difícil o fundo imobiliário de tijolo fazer um negócio desse aqui. E o ALZR11, né, o GGRC11 e agora o HGBS11 na base 10 estão fazendo isso, pagando mais de 0,80% no mês para os seus cotistas. E aqui está o gráfico dele, né, médio nos últimos 5 anos foi de 8,90% e o atual já está na casa dos 10,34%. E aqui está o gráfico de dividendos que ele vem distribuindo para os seus cotistas. Ele estava pagando 0,16, né, no mês passado caiu para 0,15 centavos, como vocês podem ver aqui, ele faz o anúncio de pagamentos ali no final do mês e no meio do mês seguinte ele faz os seus pagamentos de dividendos. Então ele vai pagar ali no dia 14/8 esse valor de 0,15 centavos por cota. Ele vinha pagando esse 0,16 e nesse mês caiu 1 centavo para 0,15 centavos por cota para os seus cotistas. Aqui está a forma do Magic Number do HGBS 11, 18,56 dividido por 0,15. Vocês teriam que ter aproximadamente 124 cotas do HGBS 11 para gerar esse efeito bola de neve, porque com essas 124 cotas vocês já receberiam 18,56 e comprariam uma nova cota dele. Então 124 vezes 18,56, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 2.302 investidos no HGBS 11 para gerar o efeito bola de neve com ele. Então aqui está outro fundo imobiliário 5 estrelas, 15 imóveis em São Paulo, um em Tocantins, um no Rio de Janeiro, um no Mato Grosso do Sul, um no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina. Então são shoppings ali, né, são imóveis diversificados, uma carteira bem diversificada, bem legal, outro fundo imobiliário muito bom. Shopping Jardim Sul, Floripa Shopping, Goiabeira Shopping, Shopping Parque Dom Pedro, Praça da Moça, Grande Plaza Shopping e por aí vai. Aqui está a taxa de vacância do HGBS 11. Vocês podem ver, ele está agora com 4,8% de vacância. Está com uma vacância ali relativamente legal para os fundos imobiliários de shopping, né? Aqueles fundos imobiliários de shopping que tem ali até 5% de vacância dos seus imóveis no seu portfólio é aceitável. Então ele está ali com 4,8%. A maior taxa que ele teve ele foi de 6,7%, né, em maio, mas aí depois ele já conseguiu ter uma boa gestão e abaixar essa vacância, e ele vem abaixando mais, vai estar em 4,8%. Aqui está o relatório gerencial que eu falo para vocês olharem sempre. Aqui está as notícias que eu falo sempre para vocês entrarem e darem uma olhada. Agora vocês estão preparados aí para a surpresa que eu separei para vocês? Então eu fiz uma planilha aqui, pessoal, para quanto vocês devem investir para ganhar R$500 no mês com essa carteira poderosa, né? Ganhar R$100 por mês com cada fundo imobiliário desse que eu passei para vocês aí, desde o BTCI 11 até o HGBS 11. Então tá aqui uma planilhinha bem legal que eu mostrei para mostrar aqui para vocês. Todos os dados que a gente acabou de ver ali como é que fala? No Investidor 10, né? Tá aqui a cotação e o dividend yield que eles vêm distribuindo no mês. Então vocês teriam que investir ali, ó, nessa carteirinha, ó, R$ 55,18, né, por mês, né, para vocês comprarem uma cota de cada. Então com menos de R$60 ali vocês conseguem montar essa carteirinha com fundos imobiliários base 10, né, com esses 5 fundos imobiliários, e vocês têm um dividend yield anual ali de 11,67% com esses fundos imobiliários. Então, ó, aqui tá as cotas que vocês têm que investir, né? Vocês teriam que ter aproximadamente 5.086 cotas com eles para vocês terem uma renda anual de R$ 6.017,95 e ter uma renda mensal de R$ 501,51. Então vocês teriam que investir ali aproximadamente R$ 52.487,40 neles para ter essa renda mensal aí de R$ 500 por mês. Beleza, pessoal? Então vocês teriam que ter investido quase R$10 mil no BTCI 11, quase R$9 mil no VGHF 11, quase R$10 mil no GGS 11, quase 13 mil no Alzirão, quase 12 mil
no HGBS11 e vocês ter esse número de cotas aqui em cada um para vocês receberem esses R$ 500 por mês, né? Vocês receberem quase R$ 100 por mês em cada fundo imobiliário, como vocês podem ver aqui. Então aqui foi uma surpresinha para vocês, né? O tanto que vocês têm que investir por mês para gerar esses R$ 500 por mês para vocês aí, beleza, pessoal? Então, agradeço demais quem ficou até aqui. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, deixar o like e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café de Dentro continue crescendo cada vez mais e mais. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!